E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar de cabeça num dos assuntos mais fascinantes e desafiadores de toda a ciência, a consciência. A nossa pauta vai acompanhar os 5 anos de investigação do incrível jornalista Michael Pollan sobre esse tema. É uma jornada que sai da biologia mais concreta e vai parar nos mistérios mais profundos e inexplorados da nossa própria existência. Imagina o seguinte, se a gente olhar lá no fundo da nossa própria mente com bastante atenção, o que a gente acha? Pensamentos, sentimentos, aquela enxurrada de percepções passando toda hora, né? Mas e o pensador? Onde é que está a entidade, aquela pecinha dentro da gente que realmente está sentindo tudo isso? Essa foi a provocação genial feita pelo filósofo David Hume lá nos anos 1740. E aí, bora mergulhar nessa história? Porque o buraco aqui é bem mais embaixo e incrivelmente metafísico. O nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente vai passar pelo mistério da consciência, a mente além do cérebro, a diferença entre a consciência de holofote e de lanterna, a desconstrução do eu e, por fim, como a gente pode proteger o nosso próprio espaço interior. Parte 1. O mistério da consciência. E como a ciência bateu de frente com um muro do materialismo. Sabe quando você estuda e parece que simplesmente bate numa parede que não dá para atravessar? Foi exatamente essa a frustração inicial do Michael Pollan. A ciência tradicional e os neurocientistas são fantásticos para explicar a mecânica da coisa. Os caras mapeiam perfeitamente como a luz bate no olho e como o cérebro processa essa imagem. Mas e a sensação? A ciência não consegue explicar a experiência puramente subjetiva de ver o vermelho intenso de uma rosa ou de sentir o cheiro e o sabor de um café quentinho de manhã. Existe um abismo gigante, absolutamente gigante, entre processar um dado e de fato vivenciar aquilo. E aqui a gente precisa fazer uma separação super importante. A ciência não é a mesma coisa que a nossa consciência humana hipercomplexa. A ciência é tipo aquele nível zero de percepção, sabe? É a habilidade básica de um organismo perceber o ambiente, entender se uma mudança é boa ou ruim para ele e agir a partir disso. Ou seja, ir atrás de nutrientes ou fugir de uma ameaça. É basicamente o primeiro degrau desse prédio gigantesco da biologia evolutiva. Parte 2. A mente além do cérebro. A inteligência agindo sem precisar de nenhum neurônio. Olha que maluquice! A natureza está cheia de coisas que simplesmente quebram todas as nossas regras clássicas. Bactérias que só têm uma única célula conseguem tomar decisões básicas. Plantas que não têm sequer um neurônio no organismo conseguem guardar memórias por até 28 dias. E tem mais. Sabe aqueles vermes chamados planárias? Se eles perdem a cabeça, eles regeneram um cérebro novinho em folha e as memórias antigas continuam todas lá. Sem falar nos xenobots, que são células biológicas de sapo que se auto-organizam sozinhas para formar estruturas totalmente novas e móveis. A grande sacada aqui é que pesquisadores já sugerem que a memória e o aprendizado podem existir em campos bioelétricos e não apenas no nosso cérebro. Literalmente uma quebra de paradigma. Com toda essa complexidade na mesa, a filosofia tenta criar 3 grandes caixinhas para explicar a consciência. Mas o detalhe é que todas elas têm um problema gigantesco que ninguém resolveu ainda. O materialismo defende que a consciência vem do cérebro, certo? O problema é que ninguém sabe como processos químicos viram experiência pura. É o tal problema da emergência, e soa meio como um passe de mágica. A segunda teoria é o panpsiquismo, que diz que a consciência está em todas as partículas fundamentais do universo. Mas aí vem o problema da combinação. Como é que bilhões de microconsciências se juntam para formar uma mente única, unificada? E por fim, o idealismo. Ele propõe que só existe um grande e único campo de consciência no universo. Mas se somos todos uma coisa só, por que eu não consigo ler os seus pensamentos? É o problema da separação. Nenhuma dessas portas é fácil de abrir. Mas aí entra uma ideia alternativa que muda totalmente a regra do jogo. É a teoria da válvula redutora, famosa na voz de gente como o Aldous Huxley. Pensa bem, e se o cérebro não produzia consciência de jeito nenhum? E se na verdade ele for só uma antena de rádio? Segundo essa ideia fascinante, existe um oceano gigantesco de consciência ao nosso redor, e o nosso cérebro funciona literalmente como uma válvula, filtrando e reduzindo esse oceano todo por um filetinho de água gerenciável. Por quê? Para a gente não ficar completamente sobrecarregado de estímulos e, claro, conseguir sobreviver no dia a dia. Parte 3. Consciência de holofote contra consciência de lanterna. As várias formas da nossa atenção. Essa história toda ilustra brilhantemente uma divisão que os especialistas fazem sobre como a nossa mente opera. De um lado, a gente tem a consciência de holofote, também chamada de modo professor. Ela é ultra focada, altamente produtiva e apaga completamente o cenário ao redor só para resolver um problema específico.
Do outro lado, a gente tem a consciência de lanterna, que é basicamente a mente de uma criança. É uma absorção gigante em 360 graus, sem tentar prever nada, é enraizada na pura curiosidade e no maravilhamento de existir. E os pesquisadores alertam sempre: tentar estudar e entender a mente usando só esse holofote fechado da academia é um erro colossal. E quando a gente olha para a nossa sociedade através dos estudos modernos de psicologia, a gente percebe um padrão bem perigoso. A nossa cultura, totalmente obcecada por produtividade, exige que a gente fique com o holofote ligado o tempo todo. O modelo capitalista trata o simples ato de sonhar acordado ou de deixar a mente vagar como uma grande perda de tempo. É como se a gente estivesse numa fábrica o tempo todo repreendendo o pensamento livre. Só que a grande ironia, a verdadeira virada de chave, é que é justamente essa mente livre, sem estrutura, que serve de motor para nossa criatividade, para nossa intuição e para nossa capacidade de dar sentido para a vida. Parte 4. A desconstrução do eu, procurando o tal do pensador. 500 milissegundos, exatamente meio segundo. Estudos na área de fenomenologia mostram que todo santo dia, logo quando a gente acorda, existe essa janela minúscula de meio segundo em que a nossa mente está no estado de pura percepção, sem identidade nenhuma. O nosso cérebro leva exatamente 500 milissegundos para catar as informações, montar o quebra-cabeça e costurar a narrativa de quem é o nosso eu para enfrentar aquele novo dia. Para tentar entender como essa bagunça toda funciona, o psicólogo Russell Herbert criou um experimento que já dura a bagatela de 50 anos. Funciona assim: a pessoa carrega um aparelhinho analógico que, de forma totalmente aleatória, solta um bip bem alto, quebrando na hora o fluxo da mente. A missão da pessoa é anotar o que passava pela cabeça naquele exato e minúsculo milissegundo. O resultado é hilário e muito, muito difícil, porque as pessoas percebem que isolar um pensamento limpo, tipo vou até a padaria, é impossível. O pensamento sempre está enrolado com o barulho do vento, um cheiro que passou no momento ou a textura da cadeira onde você está sentado. Com base em milhares desses relatos, o experimento dividiu nossa vida interior em 4 grandes grupos. Tem a galera que pensa usando palavras como uma vozinha falando o tempo todo, tem quem pense em imagens, visualizando cenas perfeitas, tem os pensamentos não simbolizados, que são ideias puras, meio brutas, antes de virarem palavras ou imagens, e tem o grupo que eles chamam de falta de vida interior. E o mais engraçado é que o próprio Michael Pollan brincou que recebeu esse diagnóstico. Ele experienciava o mundo de forma tão crua e tão imersa no presente que não conseguia separar a história da mente do barulho físico e sensorial que estava acontecendo em volta dele. O que a gente tira de mais incrível de toda essa desconstrução é o quanto a nossa noção de eu, a nossa identidade, é fugaz. Essa sensação super sólida de ser alguém é, na verdade, uma construção totalmente ancorada nas nossas interações diárias. Quando a gente tira o atrito com os outros seres humanos, quando o nosso meio social some, fica muito claro que o nosso ego e a nossa identidade isolada podem muito bem ser apenas uma miragem extremamente bem elaborada. Parte 5. Protegendo o nosso espaço interior. A prática da higiene da consciência. Para colocar essa fragilidade do ego à prova, o Pollan entrou num retiro radical sob o comando da mestre Zen Halifax. As regras eram pesadas: isolamento absoluto numa caverna remota, nada de contato social e, fundamentalmente, nenhum tipo de contato visual com ninguém. Apenas meditação ininterrupta no mais profundo silêncio. E o que acontece nessas condições? Aquele nosso comportamento neurótico e ocidental de querer resolver problemas o tempo todo simplesmente desmorona. Sem ter para quem reagir, a necessidade inteira de você manter um ego simplesmente evapora. E dessa experiência brutal vem uma das reflexões mais lindas dessa jornada toda. Nós temos esse espaço totalmente privado dentro das nossas cabeças. É um santuário nosso, uma privacidade que mais nada no universo tem igual, onde podemos criar e pensar livremente. Isso não é um mero detalhe biológico, isso é um presente incrível. E, infelizmente, na grande maioria do tempo, a gente simplesmente joga isso fora e desperdiça essa beleza pelo modo como escolhemos viver nossos dias no piloto automático. E aí está o grande desafio da nossa geração. Nós vivemos uma verdadeira guerra constante contra o nosso tempo e a nossa consciência natural. De um lado, a gente tem algoritmos de redes sociais matematicamente desenhados para hackear nossa atenção o dia inteiro. Do outro, temos a inteligência artificial tentando criar laços emocionais com máquinas que não têm pingo de consciência. E por cima de tudo isso, o mundo exige aquele pensamento rígido e hiperprodutivo que a gente já comentou. É por isso que praticar uma higiene da consciência deixou de ser algo para se fazer no tempo livre, é uma urgência. A gente precisa lutar para proteger nossa própria vida interior e espontânea.
E para fechar essa nossa análise, eu deixo aqui uma provocação para todo mundo. Será que a gente deve mesmo continuar obcecado em tentar dissecar de forma puramente matemática onde e como a mente é gerada? Ou será que faria muito mais sentido dar um passo atrás e voltar a se encantar com tudo isso? A resposta talvez seja simplesmente vivenciar o maravilhar-se da nossa própria mente e assumir ativamente a responsabilidade de proteger esse milagre frágil e lindo. Fica essa reflexão super importante para vocês.